Olá, ouvintes da Rádio Madalena. Sou Maria Rita Kell. Estou aqui com mais um Conversa Solta e me considero bem sortuda mesmo de poder encerrar esse ano entrevistando uma figura que, embora tenha pouco mais idade do que eu, muito pouquinho pelo que eu investiguei, eu admiro desde a adolescência. Essa figura é o Carlos Alberto Libânio Cristo, mas que é conhecido popularmente, que se eu dissesse o nome talvez vocês não saibam quem é o Frei Beto. Frei Beto, boa tarde. Muito obrigada de ter vindo, estou muito feliz. Boa tarde, Maria Rita. Fico muito feliz de ser entrevistado por você, desse papo nosso aqui. Esse papo que chama Conversa Solta, então você vai poder levar o que você quiser. Eu posso até fazer uma pergunta e você querer responder outra coisa. Não tem, Okay. O programa é esse. Bom, eu vou apresentar você para os ouvintes, mas você acrescente o que você quiser, tá bom? Ok. Você é frade dominicano desde 1966, é isso? Desde 1965. 65, hoje já estava errado aqui. E é também graduado como jornalista, isso eu não sabia, e é escritor, isso eu sabia, não é? Aqui é uma mini bio ao qual você pode acrescentar o que você quiser. O que você acha mais que deve se dizer para as pessoas que não te conhecem, que devem ser poucas, te conhecerem? Eu trabalho a vida inteira com a assessoria a movimentos populares, né? Sou educador popular e o que mais? Para te conhecer. Atualmente estou trabalhando num programa trabalho num programa de soberania alimentar e educação nutricional com a FAO em Cuba, para o governo cubano. Que interessante. Isso eu não sabia realmente. Você quer começar? Eu ia perguntar outras coisas, mas como essa conversa é solta, você quer contar um pouco disso antes de tudo? Falo sim. Acabo de voltar de lembro, passei 15 dias lá. Esse programa teve início em 2019 e foi interrompido um pouco, né? Não tanto pela pandemia, porque Cuba suspendeu todas as viagens e, embora eu tenha feito o programa consiste no seguinte: Cuba tem quase 12 milhões de habitantes e cada vez mais pressionada pelo criminoso bloqueio imposto pelo governo dos Estados Unidos. E esse bloqueio foi arrochado pelo Trump com 243 novas medidas que, lamentavelmente, até agora o Biden não suspendeu nenhuma delas, embora se esperasse que ele fosse adotar a mesma política do Obama. Com isso, nenhum navio mercante da Marinha Mercante pode aportar em Cuba sob pena de não poder aportar nos Estados Unidos. Nenhuma do mundo? Então, os chineses, os russos aportam, Venezuela, alguns países, Irã, mas os países da União Europeia, ou mesmo o Brasil, não aportam. Todos eles deixam os contêineres no Panamá ou na Jamaica, o que encarece demasiadamente o custo. E Cuba importa mais de 5% dos alimentos que consome, porque é uma ilha do tamanho de Pernambuco, com poucos recursos naturais e frequentemente afetada por furacões e ações. Então, a Cuba importa mais de 60% do alimento que consome e gasta mais de 2 bilhões de dólares por ano, o que é um custo muito alto para a economia do país, que é um país que não tem miséria, mas é um país pobre e que depende, hoje, sobretudo, do fluxo de turistas, que foi suspenso com a pandemia. Então, eu digo, em Cuba não há fome, mas os cubanos têm muito apetite. Há graves problemas de abastecimento no país. E, com isso, se estabeleceu com a FAO, apoiado pela União Europeia, de soberania alimentar e educação nutricional, um programa que está sendo intensamente implementado. Agora, em novembro, eu estive lá para capacitar 2.644 monitores do programa,
nos 168 municípios do país, evidentemente, né, monitores, qual é a função deles? Online. A função desses monitores Como? qual é? Então, você me perguntou Desculpe. o que fazem essas 2.644 pessoas com as quais eu fiz 2 grandes oficinas de capacitação. Eles são os monitores que implementarão, responsáveis por implementar em toda Cuba esse plano de soberania alimentar e educação nutricional. E esse plano ele mobiliza todo o país. A metodologia é baseada em Paulo Freire, é um método indutivo, de baixo para cima. Já é uma política assumidamente de governo e de Estado. Explique indutivo de baixo para cima. Quando eu levantar o dedinho é porque eu vou te interromper. Ok. Indutivo é o seguinte, na verdade, a metodologia de Paulo Freire, ela parte do protagonismo do pessoal de base. Então, não é um programa em que o governo determina quais são os objetivos, os conteúdos e as pessoas se incumbem de aplicá-las. Ao contrário, se baseia nos territórios, ou seja, cada localidade de Cuba tem as suas especificações, existem modelos diferentes de agricultura em Cuba, né? O que predomina, para surpresa de muita gente, é a propriedade rural, pequena propriedade rural, pequeno agricultor, porque quando houve a reforma agrária, no início da Revolução, o Fidel concedeu título de propriedade aos sem terra e aos lavradores. Predomina também o sistema de cooperativa e as propriedades estatais. Então, esse pessoal, cada um deles, já está debatendo em que medida eles podem contribuir com essa implementação. Agora, uma tarefa muito importante nesse programa é a educação nutricional. Por quê? Porque, assim como nós aqui no Brasil, Cuba tem muitos hábitos alimentares que eu diria que são verdadeiros vícios alimentares que poderiam ser reduzidos e, ao mesmo tempo, poupar a importação de alimentos caros. Exemplo, o trigo. O cubano tem o hábito de comer pão feito de trigo. Cuba não produz trigo, mas Cuba produz muita mandioca, muito milho e muito coco. E aqui no Brasil nós conhecemos pães feitos de mandioca, de milho e de farinha de coco. Então, há todo um trabalho aí para poder fazer essa substituição nutricional, que não é fácil, principalmente não é fácil nos adultos, mas é fácil nas crianças. Hoje, nas escolas cubanas, as crianças tomam leite e iogurte de soja. Para os adultos é mais difícil se habituarem a esse consumo. Então, o programa que só vai apresentar os seus primeiros frutos dentro de 4 ou 5 anos. Eu já tenho toda uma agenda em 2022, em função dessa atividade, e há muita esperança de que isso vai resultar numa redução muito grande das importações de Cuba, inclusive importações do Brasil. Cuba importa muitos frango e arroz, principalmente aqui do Brasil. Frei Beto, eu gostaria de perguntar, eu gostaria de voltar um pouquinho atrás, né, a sua militância e a sua cooperação com esse país que eu admiro tanto também, Cuba, é uma marca da sua trajetória, né? Mas eu queria, da sua trajetória, inclusive, de sacerdote, porque o sacerdote não é só aquele que reza a missa e ouve confissões, né? Então, eu gostaria de primeiro perguntar de onde veio a vocação. Porque bem, primeiro eu devo precisar que eu não sou sacerdote, eu não sou padre. Ao contrário do que muita gente pensa. Não, eu não sou. Eu sou um irmão leigo. Eu não quis... Eu tenho estudado filosofia e teologia, eu tenho a formação de um sacerdote, eu não quis me deixar ordenar sacerdote, de modo que eu sou considerado um leigo que vive na comunidade dominicana. Como? Eu procurei na sua biografia, qual é a diferença, então, do frade, porque está como frade dominicano, desde 1966. Os frades se dividem entre os sacerdotes e os não sacerdotes. São chamados irmãos cooperadores ou irmãos leigos.
Antigamente era uma divisão de classe. Os irmãos eram aqueles que não tinham estudos e cuidavam da horta, da portaria, das compras, enquanto os frades se dedicavam à vida intelectual. Felizmente, há mais de 50 anos, nós acabamos com isso entre os dominicanos. Todos têm a mesma formação e depois escolhem se querem ser sacerdotes ou não querem. Eu não me sinto vocacionado para o sacerdócio, nunca me tornei sacerdote, de modo que eu não celebro missa nem ouço confissão. Eu posso batizar e posso também fazer casamentos, como religiosas também fazem hoje em dia, mas não celebrar missa e ouvir confissão. Agora, a vocação nasceu da militância, no movimento da Ação Católica, JEC, JUC, né, nos anos 60. Enfim, eu entrei muito cedo para a JEC, Juventude Estudantil Católica, fui dirigente nacional durante 3 anos, 1962 a 64, e aí que brotou essa vocação e eu fiz jornalismo, fiquei na dúvida se tinha ou não, resolvi entrar para tirar a dúvida, com a certeza de que eu sairia. E já são mais de 50 anos, eu brinco, não estou aqui por virtude, sim por vício, né? E gosto muito, porque os dominicanos são... nós somos um grupo, como você conhece, nós somos um grupo progressista, né? Um grupo que sempre teve uma atuação de esquerda no Brasil, participamos da resistência à ditadura, pagamos um preço muito alto, inclusive com o martírio de Frei Tito de Alencar Lima, que foi de todos nós o mais torturado, e tivemos uma atividade muito ousada, pré-ditadura, que foi o jornal Brasil Urgente, do Frei Carlos Josafá, foi o primeiro tabloide de esquerda de alcance nacional, enfim. E isso realmente se marca, embora o grupo dominicano seja muito pequeno no Brasil, nós nunca fomos mais de 200, hoje somos cerca de 85, 90, mas nós temos uma atividade marcante porque, ao chegarmos aqui no fim do século XIX, os dominicanos se dedicaram primeiro aos povos indígenas, depois ao movimento estudantil e hoje aos movimentos populares, periferia e, ao mesmo tempo, zona rural, né? Então, essa é a nossa inserção prioritária, com os mais pobres, os mais excluídos. Eu tive muita sorte de estudar num ginásio dominicano também, porque minha mãe era católica, então ela nos punha em colégios de freiras, a minha e os meus irmãos. E eu estudei no Colégio Rainha da Paz, que era dominicano, e era muito interessante, porque o primário foi aquela... dominicano, ainda existe. Não, claro, ainda existe, eu sei que existe, perdão. O primário ainda era aquela formação religiosa antiga. Tinha freiras que diziam que a gente podia ir para o inferno, tinha uma delas que descrevia os horrores do inferno. Até o 4º ano primário era isso. Depois, eu não sei dizer como é que foi essa transição, que eu era criança, mas, de repente, por exemplo, havia uma freira que dava aula de português, eu acho, eu não me lembro, que ela dizia que Deus era a síntese do processo dialético. Ela ia... Ótimo! Para mim foi muito interessante, porque houve uma parceria... Boa definição. Pois é, ela dizia isso, e ela ainda fazia assim, para falar do processo dialético, com as mãos, assim. E isso ficou, não tinha a menor ideia do que era, eu tinha 10 anos, 11 anos, sei lá, mas ficou, estou lembrando aqui do que ela dizia, não é? E havia o Colégio Rainha da Paz de Santa Cruz era um colégio de dominicanos próximos, né, que se comunicava, etc. E no Colégio Santa Cruz, do lado do colégio, tinha só uma cerquinha de arame, era uma favela ali. Hoje são os prédios gigantescos. E os nossos colégios se uniram, nós íamos lá, as meninas que queriam, né, para dar aula de reforço. Tinha um barracão no Colégio Santa Cruz, onde a gente podia ficar, dar aula de reforço escolar para crianças que eram muito pobres, as mães não tinham tempo, nem sabiam, talvez, esclarecer as lições. E foi muito formador. Eu tinha, nessa época, já uns 14 anos, foi muito formador. Então, os dominicanos têm uma presença na minha vida, por acaso, mas muito boa, muito positiva. Assim. Exato. Que bom. Então, bom saber. Você foi dirigente da Juventude Estudantil Católica, não é? Como é que foi isso? Como foi isso? O que era a JEC?
Bem, a JEC era um movimento da ação católica que era um movimento muito progressista no Brasil. E da ação católica, inclusive, nasceu depois um movimento de esquerda chamado Ação Popular. E eu ingressei na JEC aos 13 anos, na mesma época que ingressou também o irmão do Betinho, o Enfio, né? Que nós chamávamos de Henriquinho. Ele ainda não era conhecido como Enfio. E naquela época, geralmente, o ingresso era a partir dos... O irmão do Betinho é o irmão do Betinho, e na música do João Bosco, o Betinho é irmão do Enfio, né? Que o Brasil que senta a volta do irmão do Enfio. Exatamente. Então, nós ingressamos na JEC e na época, o comum era ingressar aos 16 anos, e aquele desafio, né? O pessoal dizia que nós éramos da pré-JEC, nos levou a uma afirmação ali dentro do movimento. E me tornei, depois, mais tarde, fui escolhido para integrar a direção nacional no Rio, e fiquei no Rio entre 62 e 64. Durante esses 3 anos, eu percorri o Brasil inteiro, as principais cidades, durante 2 vezes, pelo menos. E, em 64, com o golpe, nós fomos presos, né? Em junho de 64. Foi a minha primeira prisão. 15 dias preso, 15 dias. Como? 15 dias. 15 dias preso. E depois um pequeno período em prisão domiciliar. E acabou não resultando em processo por pressão do Cardeal do Rio. E aí foi que, depois, no ano seguinte, 65, eu ingressei nos Dominicanos. Mas a JEC e a JUC eram muito progressistas, né? Várias figuras aí passaram pela JEC. Eu posso citar alguns conhecidos, né? O José Genuíno, o Vinícius Caldeira Brante, o Paulo Arantes, né? Filósofo da USP. Nós moramos juntos, ele era da direção nacional da... Sim, da JUC. Ele era dirigente da JUC e eu era dirigente da JEC. Nós moramos juntos 3 anos. O Luiz Eduardo Vanderlei também era dirigente da Ação Católica, morávamos juntos no Rio, na Rua das Laranjeiras, no prédio da Ação Católica, ali, num apartamento alugado pelo Dom Helder. Enfim, então tem várias pessoas, o Celso Guimarães, que depois veio a ser professor da PUC, tínhamos, né, o Barelli, a Lurdinha, que foram do Diese. Todo esse pessoal eu conheci nessa época da juventude ali na Santa, né? Eu, em princípio, era um grupo muito progressista. Como? Eu queria te fazer uma pergunta mais atual. Eu aceito todas as religiões, respeito todas as religiões, mas nesse momento há uma ala, né, uma parte dos evangélicos que tem tido uma presença meio negativa na política, ou pelo menos uma influência negativa na política. Quer dizer, esse presidente que se diz cristão, me parece que ele não respeita nenhum valor cristão, né? E houve uma parte grande da igreja evangélica, principalmente aqui em São Paulo, pelo menos, que o apoiou. Como é que o senhor entende isso? Você, né? Eu passei para o senhor, de repente, não sei por quê. Como é que você entende isso? Me chama de você, por favor. Não, Maria Rita, deixa eu te falar. Se você lê os evangelhos, né? São 4 textos de Lucas, Mateus, João e Marcos, você vai ver que o principal conflito de Jesus é com os religiosos da época, com os fundamentalistas da época. Ou seja, isso sempre atravessou a história das religiões. As religiões são como a política. Você, na política, tem pessoas de esquerda e de direita. E nas religiões também. Por quê? Porque a luta de classes ela permeia as instituições religiosas. Então, enquanto houver luta de classes, elas vão refletir, assim como a nossa família reflete, como a universidade reflete, como a política reflete. Então, não existe uma igreja... Diga. Não, bom, desculpe. Mas na igreja, há classes sociais dentro da igreja? Claro que há classes sociais. Existem os segmentos na Igreja Católica, né, de pessoas muito ricas, ligadas aí à tradição família e propriedade. Os Olavo de Carvalho
da vida, enfim, são pessoas ligadas ao grande capital. E existem pessoas como Margarida Alves, Chico Mendes, ligados à base, e todos são assumidamente cristãos. Luiz Erundina, que eu conheci nas comunidades eclesiais de base, enfim, Vicentinho, que eu conheci na pastoral operária. Enfim, você tem as religiões. Para mim, não há nenhuma surpresa o fato de você ter, dentro das igrejas evangélicas, um segmento fundamentalista e segmentos progressistas, que, infelizmente, são pouco conhecidos e valorizados. Mas há muitos pastores e fiéis evangélicos que são progressistas, né? Que votam no PT, que votam no PSOL, que votam no PCdoB. Agora, o que eu gostaria de acentuar aqui é por que há um crescimento dessas igrejas fundamentalistas. Porque nós de esquerda, abandonamos o trabalho de base, Maria Rita. Sabe? Na medida em que nós fomos alçando a instâncias de governo, municipais, estaduais e o federal, nós fomos trazendo essas lideranças formadas na base para essas funções e não cuidamos de reproduzir essa militância. E esse vazio acabou sendo ocupado pelo narcotráfico, pelos fundamentalistas evangélicos e pelas milícias. Então, eu acentuo muito isso. Enquanto não voltarmos ao trabalho de base, nós vamos continuar com um risco muito sério de ter um discurso de esquerda mais elitista, sem ressonância na base social popular. E você acha que é possível retomar isso, por exemplo, agora, durante esse Eu acho que é urgente retomar isso, sabe? Eu acho que, com todas as conquistas e aspectos positivos de 13 anos do governo do PT, nós falhamos na educação política do povo. Nós poderíamos e deveríamos ter feito um trabalho intenso de educação política do povo. E não fizemos. E o povo sofre uma deseducação política 24 horas por dia com a grande mídia. E nós não fomos capazes de criar uma alternativa. Até tentei. Nós criamos uma rede de educação cidadã dentro do governo Lula e Dilma, que funcionou, mas não com apoio à expressividade que mereceria. Como era essa rede? Então, é muito importante. Hein? Essa rede também, nós chegamos a ter 800 educadores populares pagos pelo governo federal e mais cerca de 1.000 educadores voluntários para trabalhar com as famílias beneficiadas, primeiro pelo Fome Zero, depois pelo Bolsa Família, de modo que os benefícios, os direitos sociais não fossem considerados apenas ganhos do governo, mas, infelizmente, não tivemos o suficiente apoio, né? Eu escrevi um livro, Calendário do Poder, em que eu conto essa história em detalhes. Não tivemos suficiente apoio para ampliar isso em dimensões que o Brasil precisa, devido às suas dimensões continentais. Então, eu continuo dizendo, nós precisamos voltar a esse trabalho de base. Enquanto os partidos de esquerda não voltarem ao trabalho de base, nós vamos continuar não tendo esse respaldo popular. E hoje esse trabalho é feito pelas igrejas fundamentalistas. Elas fazem, elas dão acolhimento, elas dão apoio. Né? Uma pessoa desempregada que vai num culto, ela é bem recebida, ela é bem acolhida, ela toma lanche, as pessoas perguntam se ela está empregada, está desempregada, enfim, cria-se toda uma rede de solidariedade que nós tínhamos isso durante os anos 70, 80, 90. E foi isso que permitiu a formação do PT, a formação da CUT, né? Praticamente o único grande movimento social hoje que se dedica ao trabalho de base é o MST, que inclusive tem uma escola, que é a Florestan Fernandes, você conhece, né? Exatamente, para fazer esse trabalho de formação de militantes. Mas é praticamente a única. Nós não temos, nós devíamos ter, já tivemos, nos anos 80, 90, mais de 20 escolas de educação popular espalhadas pelo Brasil afora. Equipes, então, eram muito mais. Como? Você acha que esse abandono foi uma política interna da Igreja Católica ou foi assim? Não deixaram. Não é um abandono
Não, abandono por parte da esquerda, né? A Igreja Católica. A Igreja Católica também abandonou por força de dois papas conservadores, o João Paulo II e o Bento XVI. Mas o mais grave é a esquerda ter abandonado o trabalho de base. Né? Claro. Ou seja, não é fácil fazer trabalho de base, porque você não tem sábado e domingo, que é quando você pode ir para a periferia, para a favela, para a zona rural, fazer esse trabalho político. Mas muita gente não quer. Muita gente quer ter os louros da vitória do trabalho popular, mas muitos não se perguntam: e quem fez esse trabalho popular? Como é que foram formadas essas lideranças que hoje integram aí a vanguarda do proletariado, né, no próprio PT, por exemplo? Como é que foi a formação de um Vicentinho? Como é que foi a formação de um Jair Meneghelli? Como é que foi a formação de uma Luísa Erundina? Enfim, essas pessoas vieram das classes populares e se tornaram pessoas expressivas. O Paim, o Paulo Paim, que é senador, enfim, Olívio Dutra, que eu conheci na Pastoral Operária. E esse trabalho de base que formou essas lideranças, infelizmente, ele deixou de ser reproduzido nas últimas décadas. É estranho, porque eu acho que entre essa faixa que a gente chama de juventude, que é muito ampla, não é? E que deve haver muita gente que resolve seus problemas no shopping center, deve ter muita gente que vai procurar uma igreja evangélica, deve ter muita gente que vai para o crime, mas deve ter muita gente também procurando um ideal. Não é? Eu acho que sim, isso faz parte de adolescer e ficar jovem. Né? Por que será que essas pessoas não procuram esses trabalhos de base, ou será que já não se sabe mais tanto sobre eles como se sabia quando eles estavam fortes? Porque quando eu era adolescente, a gente sabia disso. Para elas procurarem, é preciso a gente mostrar a porta. E, atualmente, a gente não mostra a porta, Maria Rita. Por quê? Como é que elas vão bater na porta que elas não conhecem? Mas por quê? Sabe, onde é que estão? Do lado de dentro da porta. O trabalho popular. A porta é o trabalho popular. Você precisa ir para lá. Exemplo, você vai para uma comunidade favelizada e você cria aquilo que interessa aos jovens. Você cria uma oficina de música. Vai lotar. E, a partir da análise das letras de músicos progressistas, como Caetano, Gil, Chico, você começa a abrir a cabeça da garotada. Ou você faz uma oficina de dança, mas faz em caráter permanente, não é promover uma vez. É funcionar toda semana, todo sábado à tarde, todo domingo de manhã, mas parte daquilo que interessa a eles. Isso é puro Paulo Freire, é só ler os livros de Paulo Freire para ver esse trabalho de base que ele impulsionou no mundo afora, não só no Brasil. Isso nós fazemos intensamente nos anos 80, sobretudo. E foi isso que levou Lula à presidência, não foi os belos olhos dele ou o partido, foi esse trabalho de base que criou uma força política popular. E, infelizmente, nós não reforçamos isso durante os 13 anos de governos. Então, hoje nós temos eleitores, mas não temos militância. Você não lembra que nas últimas eleições do PT até era preciso pagar pessoas para fazer propaganda na rua? Né? Pessoas que ficavam segurando. Pois é, uma vergonha isso, uma vergonha. Porque eu nunca fui militante partidário, mas eu sou da geração que saía de madrugada voluntariamente, pichando, distribuindo, fazendo propaganda. E isso desapareceu. Por quê? Porque desapareceu o trabalho popular. E como é que se pode retomar isso? Só para a gente não... Temos que retomar. Está aí, né? Tá aí a Fundação Perseu Abramo. O Gilberto Carvalho é resultado desse processo. E ele é o presidente da Fundação hoje. Enfim, eu tenho falado com ele sobre isso. É muito importante, sabe, voltar a esse trabalho. Não é fácil, mas eu não vejo saída, sabe, para criar uma força popular política no Brasil fora disso. Não E agora simples discurso não precisam vir de baixo para cima, voltamos ao indutivo. Ou seja, temos que formar núcleos de base. Agora, núcleo de quê? De partido, não. Você não vai chegar numa comunidade de periferia e falar em partido político. Você vai falar em oficina de dança, em oficina de culinária,
em oficina de música, em oficina de costura, aquilo que interessa. E, a partir daí, é que o povo começa a ser mobilizado e passar por um processo pedagógico em que ele passa da percepção da vida como um mero fenômeno biológico para a percepção da vida como fenômeno biográfico, histórico. Esse é o salto de qualidade na consciência política. Quer dizer, o sujeito não... Deixa eu só ver se eu traduzi certo o que você está dizendo. O sujeito não se pensa só como alguém encarregado de cuidar da sua sobrevivência, que a maioria das pessoas, quando estão na pior, a sua biografia é a sua luta pela sobrevivência, né? Se alguma coisa já começa a ser garantida e ele começa a entrar em algum laço comunitário que também faz sentido, que essa tarefa, em vez de ele estar só cuidando da sua sobrevivência, digamos, ele está escrevendo sua biografia. Seria isso? Se ele começa a sentir que faz sentido a vida e que ele sabe no que você falou, da sobrevivência para... Mais do que isso. Mais do que isso. Uma percepção da vida como fenômeno biográfico. Ele começa a perceber que ele faz parte de um povo, uma classe social, uma nação, uma conjuntura histórica nacional, internacional. Ele vai criar uma associação, ele vai participar das lutas sociais, ele vai se filiar ao sindicato, ele vai se inscrever num partido progressista. Enfim, ele vai imprimir à sua vida um sentido histórico, ele vai se tornar um militante. É esse o processo. É interessante, parece que agora está dando... Isso que você disse faz sentido para mim. A ideia do Agamben, que é um autor difícil, eu não li muito, mas ele fala a vida nua, né? Então, esse primeiro caso seria aqueles que estão vivendo a vida nua, né? E é possível deixar de viver apenas essa vida dependendo dos laços comunitários que se faz. Exatamente. E esses laços comunitários... Esses laços comunitários, na medida em que eles vão se estreitando e vão abrindo a consciência para os direitos, isso se torna um fator de mobilização. As pessoas saem da inércia, saem do seu mundinho para assumir uma militância, inclusive com riscos, né? Porque todos nós conhecemos militantes históricos do Partido Comunista Brasileiro, militantes do PT, militantes do PCdoB, que deram até a vida durante a ditadura pelos seus ideais. Agora, isso é resultado de toda uma conscientização política, que essas pessoas passaram por essa capacitação e nós deixamos de criar mecanismos de capacitação. Mas você está chamando a militância partidária, porque há outras militâncias, né? Se engajar. Sim, há outras, claro. De adultos, porque muitas militâncias. Há muitas militâncias, sindicatos, movimentos populares, né? Militâncias pastorais, e eu acho várias categorias de militâncias. Nem todo mundo tem vocação para a militância política. E não quer dizer que as outras pessoas não façam nada importante, né? Há muitas outras frentes. Agora, por exemplo, a Central de Movimentos Populares está reativando, em São Paulo, o trabalho do movimento de luta contra a carestia. Está sendo reativado pela Central de Movimentos Populares, da qual eu sou um dos fundadores, né, em 1990. Então, isso é um trabalho importante, porque isso mobiliza muita gente na periferia, muita gente numa situação de carência econômica, né? Porque são muito afetados pelo atual alta do preço de alimentos e de combustíveis. Diga. Então, por favor, explica para o ouvinte do que se trata esse trabalho. Porque lutar contra a carestia, um grupo pode ir para a rua e protestar, mas parece que é uma coisa mais consistente o que você está dizendo. É um trabalho mais consistente. Bem, se trata primeiro de pressionar o poder público para conseguir uma série de direitos, como Vale Gás e outras medidas, né, Vale Alimentação, etc., que assegurem essas pessoas saírem do risco da fome, saírem da insegurança alimentar. Depois consiste também em criar redes de solidariedade entre muitas associações para que não haja fome crônica nos setores populares. E, sobretudo,
promover manifestações significativas denunciando essa carestia e denunciando toda a ação do governo que facilita a vida dos mais ricos, né? Inclusive com essas aberrações como agora, essa aprovação desse orçamento triplicado para o parlamento no processo eleitoral, enquanto o salário mínimo é cada vez menor e os direitos sociais cada vez mais cortados. Então, esse é o trabalho que a Central de Movimento Popular está começando a fazer. Eu vou lhe mandar alguns dados sobre isso. Para os ouvintes? Hein? Não, é muito importante as pessoas entrarem, quem tem acesso à internet, entrar aí no site da Central de Movimento Popular. E aí vai entender todo esse processo e como participar do movimento de luta contra a carestia, que foi um movimento muito importante em São Paulo nos anos 70. Né? A Irma Passoni vem desse movimento. O movimento foi, sobretudo, muito expressivo na Zona Leste. E, graças a ele, muitos novos militantes foram formados. E é um movimento que teve uma expressão muito grande, que somou com a greve dos metalúrgicos no ABC, que denunciava a falsidade dos índices da inflação. E, ao mesmo tempo, somado com essa luta dos movimentos populares contra a carestia, isso realmente ajudou a politizar muita gente e a minar os alicerces da ditadura. Então, por falar em alicerces, os alicerces que sustentam esse governo atual parece que já estão bastante abalados, mas ainda não caíram, né? Então, eu queria te perguntar... Ainda não caíram. Diga. Ainda não caíram. Eu queria te perguntar, a gente poderia tecnicamente ter acabado, mas como teve uma interrupção, etc. Ainda vou te fazer uma última pergunta. O que você sonha para o Brasil de hoje? Se é que há possibilidade de sonhar hoje com o Brasil? Bem, o meu sonho é que hoje nós temos um Luiz no fim do túnel. Isso, para mim, é um dado muito importante, né? É um dado muito importante. Agora, não basta ter um candidato, é preciso ter um programa de governo. Então, eu sonho um programa realmente popular de reformas estruturais que não foram feitas em 13 anos de governo. Eu creio que o Brasil não tem futuro sem algumas reformas estruturais básicas, como a tributária, a trabalhista, a agrária, sabe? São fundamentais. Sem isso, nós vamos fazer um governo de remendos, um governo enfim, que vai querer agradar os dois lados, os pobres e os ricos, e o resultado é que virá de novo um golpe da direita. A direita não dorme serviço, ela tem que perder privilégios, ela só vai perder privilégios na medida que nós tivermos um sistema tributário progressivo e não regressivo, como existe hoje no Brasil. Tá. E você acha que com isso a direita fica quietinha? Como? A direita não vai ficar quietinha de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se há setores da direita hoje simpáticos à aliança com Alckmin, é porque eles estão imaginando o efeito Temer. Quem sabe lá na frente a gente dá uma rasteira no Lula e o Alckmin assume, como o Temer assumiu. Sabe? Enfim. Então, não acho que a direita é uma questão de classe. Você acha que o Lula botou o Alckmin justamente como essa espécie de para-raios para a direita? Eu acho que a nova carta aos brasileiros do Lula é o Alckmin, pelo menos visto de hoje, né? É o sinal, ele quer sinalizar para as elites, para o mercado, que ele não vai virar a mesa, que ele não vem para virar a mesa. Ele quer conquistar uma parcela do eleitorado que é muito pé atrás em relação a ele. Então, creio, pode ser que dê certo, né? O Lula é um gênio na política. Quem sou eu para querer ensinar a política? Eu confio muito na intuição dele. Agora, fico preocupado, porque eu quero ver qual é o programa de governo. E como líder sindical, toda a experiência dele, agora ele já tem experiência também de 8 anos de governo, mas
vindo como líder sindical, não me parece que o Lula algum dia tenha nenhuma intenção de virar a mesa. E mesmo assim... Não, não quero que ele vire a mesa. Eu gostaria que ele aprofundasse estruturais no Brasil. Tá, não, ou seja, você que usou a expressão que virar a mesa. a gente não... Pois é, eu usei essa expressão, mas eu falo que sejam implementadas reformas estruturais que efetivamente mudem essa brutal desigualdade que marca a nossa nação. E, bom, agora já estamos quase já estamos passando, eu estava descontando o nosso atraso, mas eu vou fazer essa última pergunta também. O Lula nunca se propôs um revolucionário, ele nunca disse que seria, ele nunca enganou ninguém. Ele sempre se mostrou um reformista, queria fazer reformas que a gente chama à esquerda, porque buscam diminuir desigualdade. Ele nunca falou que ele ia virar a mesa, né? E eu votei nele sabendo disso todo o tempo e achando, inclusive, que isso é o que o Brasil aguenta. Acho que se viesse uma proposta revolucionária, seria um massacre. Porque quem está com o exército... Eu concordo contigo. Tá, você não eu critica concordo o com Lula por você. ser um reformista. Não critico por ser um reformista, de jeito nenhum. Eu só acho que teria dado para fazer muito mais do que se fez nos 13 anos. Entendi. Não precisava fazer tanta média com a elite brasileira e com o mercado. E devo lembrar que o primeiro programa do PT dizia que o horizonte político do partido era a construção do socialismo. E hoje o PT tem uma certa vergonha de usar essa palavra. Não convém politicamente. Não põe nem no horizonte. Essa palavra não está nem no horizonte. Talvez porque os tempos estejam... As pessoas, o poder da direita, discursivo principalmente, quer dizer, ao inventar essa coisa de que você fala que precisa diminuir a desigualdade, as pessoas já gritam comunista, sem nem saber o que é comunista, né? Mas há um terror do comunismo no Brasil, parece que nunca teve governo comunista. Não precisa falar em socialismo, mas é preciso ter um horizonte, né? Qual é o Brasil que nós queremos? E o Brasil que nós queremos é isso, o Brasil sem desigualdade, redução drástica da desigualdade, sem fome crônica, né? O Brasil em que as pessoas têm uma renda básica, enfim, o Brasil em que haja reforma agrária, que não continuem proliferando esses latifúndios com monocultura e poluição dos nossos rios e, ao mesmo tempo, queima das nossas florestas, enfim. Há medidas sérias a serem tomadas. E isso vai significar muito conflito. O conflito de classe é inevitável. Eu acrescento ao que eles fazem a invasão das terras indígenas, né? Que é muito grave. Exatamente, o genocídio. O genocídio. Tá bem. Olha, passamos até um pouco da hora, mas estava muito bom falar com você. Obrigado. Eu só pergunto assim, para terminar, eu já me despedi, agora o que você diria, a última coisa que você diria para os nossos ouvintes? Vamos guardar o pessimismo para dias melhores. Adorei. Tchau. Muito obrigada, Beto. Muito obrigada, Mauro. Obrigado, ouvintes. E até o ano que vem. Beijo. Mauro, um abraço. Tchau. Tchau.